Nesses últimos dias aí a gente está vendo uma movimentação aí nas commodities, né? Principalmente no soja. Vou falar um pouquinho do trigo, né? Trigo e milho também acabaram caindo. Por quê? Com essa queda no dólar aí, o dólar saiu aí de 5,50, 5,60 chegou a tocar 5,01. Isso viabiliza a importação de grãos da Argentina e do Paraguai. Então, sexta-feira encostou um navio de 30 mil toneladas de milho no porto de Paranaguá e também está encostando aqui em Rio Grande. Então, essas indústrias que dependem muito aí de rações, tipo JBS, BRF, acabaram importando milho e trigo para a ração, principalmente da Argentina e do Paraguai, né? E do Uruguai também. Então, por isso que cedeu um pouco os preços aí do milho e do trigo. O soja, o pessoal está concluindo o plantio lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje é o segundo maior plantio de soja do mundo, né? Então fica só atrás do nosso Brasil. Então lá o plantio no dia 6 estava com 90% concluído, então hoje deve estar praticamente 100% concluído. A área de soja lá, o pessoal está nos passando aí que pode aumentar um pouco comparado com o ano passado. Isso virá no relatório do dia 29, agora do final do mês, né? Então, dia 29 tem um relatório muito importante aí que vai nos dizer realmente qual é o tamanho da área americana que vai ser plantada de soja e de milho, tá? Nos próximos dias aí a gente tem tudo agora vai se falar sobre clima na safra americana, né? O preço de soja vai subir ou vai cair? Olha, vai depender basicamente do tamanho da safra. O tamanho da safra é direto o clima que vai acontecer lá nos próximos dias. Tendo hoje soja lá já fase vegetativa, né? Então, cada dia que passa, o clima é fundamental. Lá tem regiões que está um pouco mais seco comparado com o mesmo período do ano passado, mas os mapas de clima que saíram ontem mostram uma melhor precipitação nos próximos 14 dias lá. Isso já está refletindo diretamente nas cotações, né? Chicago, há 20 minutos atrás, estava com menos 40, estava caindo 40 pontos na bolsa, né? O óleo também estava caindo 2 a 3%. O óleo de soja, só na sexta-feira, aí, quinta e sexta, caiu 4%. Então, tudo isso é reflexo de uma melhora na questão do clima americano. Quanto maior será a safra americana, consequentemente deve aumentar o estoque e há a possibilidade aí dos preços darem uma recuada. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro, né? Se tiver qualquer problema na safra americana, diminui a produtividade e o estoque fica mais apertado do que já está e aí os preços tenderiam a subir. Os próximos 40 dias são fundamentais para a gente saber qual vai ser o tamanho da safra americana, né? Então, esses 40 dias aí vai ter bastante oscilações aí no mercado referente a isso. Sai um mapa de clima não tão bom, o Chicago sobe e o preço sobe. Sai um mapa de clima melhor, o Chicago cai e o preço cai. E nós tivemos, então, agora nos últimos dias, essa queda que está se apresentando no soja. O produtor deve chegar muito para vocês no departamento comercial e perguntar, vendo agora, não vendo? Espero que existiu uma expectativa de ir até 180, chegando a 200, que a gente ouve do produtor, né? Será que essa expectativa agora o pessoal deve esquecê-la? Falar no preço de soja é muito difícil, né? Porque é uma commodity internacional baseado em Chicago, mais ou menos prêmio versus o dólar. O dólar também contribuiu para essa queda, né? Nós tínhamos aí um dólar de 5,50, hoje está 5,10, 5,11. Então isso também afeta diretamente. O dólar deu uma recuada aí, basicamente aí pelas questões do PIB, que veio acima do esperado, né? Então as projeções para a economia são de melhora e isso pode fazer com que o câmbio recue mais um pouco. Já tem aí casas de câmbio e o pessoal falando em dólar 4,80, 4,90. Então isso é muito, muito relativo também, depende da nossa economia, né? Para que isso aconteça. A demanda chinesa deu também uma acalmada aí nos últimos dias, né? Principalmente sobre óleo. Eu falei que o óleo caiu 4% quinta e sexta-feira, né? Então isso também é um reflexo direto
da demanda chinesa, que deu uma acalmada, né? Se nós olharmos o preço em Chicago aqui, nós tínhamos aí $15 por bushel na sexta-feira para a safra brasileira e 13,80, 14 para a safra americana. Isso é $1 por bushel de diferença, que a safra brasileira estaria mais cara que a americana. Então o chinês olha isso também, né? Então ele quer comprar pelo preço mais barato. Então, vendo essa diferença de $1 da safra brasileira para a americana, ele resolveu dar uma segurada. Ele já tem bastante soja comprada aqui no Brasil, que falta embarcar. Então ele tá jogando com o estoque que ele tem, né? O que vai acontecer para frente, isso a gente não sabe, né? Porque, como eu disse, o clima é o ator principal agora nos próximos 40 dias. O câmbio também vai ter muita relevância, né? Nos próximos dias. Ele chegou a tocar 5,01, agora deve estar 5,11, 5,12. Então isso fica para os próximos capítulos, que a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Mas o importante é o produtor ter os seus custos na mão, né? Saber quanto que ele quer ganhar, porque esse preço aí acima de R$150 ainda é um preço muito bom, né? Falando em preço bom, é claro que a gente tem um mercado totalmente diferente dos anos anteriores, né, César? O que aconteceu para agora a nossa cotação do soja, a saca de soja, valer tanto, diferentemente dos outros anos? Até aquela pessoa mais leiga, o produtor sabe o que está acontecendo, mas a pessoa mais leiga, por que está valendo tanto o soja agora? Isso foi os três pilares que formam o preço do soja, né? Como eu falei, é a Bolsa de Chicago, o prêmio e o câmbio. Chicago, pela questão dos estoques, principalmente estoque americano muito baixo, né? Ele saiu aí de $9 por bushel chegou a bater $16,60. Isso são movimentos que acontecem principalmente quando o estoque mundial é muito baixo, que é o caso agora, né? Em tempos de pandemia, aí o consumo aumentou bastante. O chinês comprou muito soja, né? Para vocês terem uma ideia, o chinês deve comprar mais de 100 milhões de toneladas este ano. Anos anteriores era 80, 85 milhões de toneladas. Então a demanda pelo grão que vira carne aumentou e, consequentemente, com estoque baixo, os preços acabaram subindo. Também, diferente de outros anos, nós temos um câmbio muito, muito valorizado o dólar e desvalorizado o real, né? Então isso também afeta. A última vez que Chicago teve acima de $15 por bushel, o dólar estava 2,50. Então por isso que os preços não tinham disparado tanto. Agora juntou Chicago alto com a cotação do câmbio também alta, né? Então por isso que os preços subiram tanto assim, né? Como está a comercialização hoje na Cotrijuc? O que o produtor tem de oferta? Hoje, assim, em termos de volume, né, a gente acredita que tem aí 55% da safra comercializada a nível de estado, e também a Cotrijuc não é diferente disso. Tem bastante insumos já comprado para a próxima safra, né? Então ali na cooperativa o pessoal comprou bastante naqueles preços mais baixos que teve lá no mês de janeiro e fevereiro, né? Ainda bem que o pessoal comprou, porque hoje os insumos subiram muito de preço, né? Então o pessoal ali está bem organizado, o produtor está com a próxima safra, grande parte já comprada dos insumos. A questão agora é esses 40%, 45% de soja que falta vender, o que fazer, né? Se vender, se aguardar por preços melhores, se vai ter preços melhores, isso a gente não tem como saber hoje, né? E muito menos como vai estar o ano que vem, se ele deixar guardado, depositado. Isso é o que eu sempre falo, assim, o clima americano, o tamanho da safra americana que vai acabar nos dizendo qual vai ser o nosso preço, né? Então, se nós juntarmos uma safra grande americana, aumenta os estoques, consequentemente o preço aqui cai. Se tiver uma safra menor lá, estoque mais apertado, o preço tende a subir. Outro fator relevante que tem aqui, principalmente para o segundo semestre, é que o ano passado os esmagadores que faziam o biodiesel, a gente chamava de B13, ia 13% de biodiesel misturado no diesel. Agora essa mistura caiu para B10, é 10% que vai na mistura. Consequentemente, no segundo semestre, baseado nisso, o esmagamento tende a ser menor. Então, o pessoal
que viu ano passado o esmagamento, a indústria pagar um ágio muito alto no soja, este ano, pelo que a gente está vendo, pode não acontecer isso, principalmente pela diminuição no teor do biodiesel no diesel. A gente teve muita comercialização com aquele valor antigo aqui na cooperativa, o pessoal já tinha feito lotes para aquele preço antes de subir, preço inferior. Sim, a gente tinha aí em torno aí de 2,5 milhões de sacos de soja naqueles preços mais baixos, né, que já tinha sido comercializado, e o restante aí já foi nesses outros preços aí que de agora, né. Então teve produtores que venderam ali nas máximas ali nos R$170, e agora todo dia tem produtor que está vendendo, né. Uns tem alguma conta para pagar, outros estão vendendo para garantir preço. Cada produtor sabe da sua situação, né, e do seu fluxo de caixa aí para atender nos próximos meses. Nós temos lotes previstos agora para os próximos dias? A gente fez alguma coisa de lote futuro para a safra 2022, né? Então a cooperativa já tem um bom volume comercializado na safra 2022, e a safra física agora, cada dia é um dia, né? Então hoje, como a Selic ainda está muito baixa, então preços para frente a correção é pequena, né? Então muitas vezes vale a pena vender no à vista e antecipar algum custeio, alguma coisa que tem um juro maior, do que vender a prazo, né? Mas se o produtor quiser vender a prazo, a cooperativa faz o preço para a data que ele quer e fixa, não tem problema nenhum. A cotação está diferenciada. É sempre importante fazer esse contato com vocês, né, César? Vocês fazem uma certa consultoria para o produtor, que não tem como, César, vendo, não vendo. É difícil para vocês passar todo dia essa assessoria para você, para a Rafaela, para a equipe? Hoje a cooperativa, a gente tem contato direto aí com praticamente todas as traders que atuam nesse mercado, né? Uhum. A gente tem um contato muito bom também com o Porto de Rio Grande, né? Então a gente vai acompanhando aí o que vem acontecendo. Saber para onde o preço vai, isso ninguém sabe, né? Porque o mercado é soberano, né? Mas a gente tem uma ideia aí dos próximos dias do que pode acontecer, né? Não necessariamente vai acertar, mas a gente passa para os produtores que nos procuram aí o que a gente está vendo aí da próxima semana, né? Então, o pessoal que precisar, que quiser, é só nos ligar, é só ir até a cooperativa lá, que a gente vai atender da melhor forma possível.